Graças a Deus, que Deus abençoe poderosamente a vida de toda a família da fé, de todos os irmãos em Cristo. Aonde chegar essas imagens, chega ao poder de Deus para alcançar a vida de todos amigos. Eu passei por aqui para partilhar com todos vocês a palavra do nosso bom Deus. E o texto que nós vamos meditar hoje é o livro de Neemias, Neemias capítulo 1, versículo de número 1. Neemias capítulo 1, versículo de número 1. Eu gostaria muito que a senhora, o senhor, você que está aí do outro lado, compartilhasse esta live, porque o assunto na qual nós vamos abordar aqui é de suma importância e muito importante e muito profundo. O que nós vamos meditar, o procedimento de uma pessoa da fé, o procedimento de uma pessoa que se santifica. Qual é o posicionamento de uma pessoa que é da fé, de uma pessoa que conhece o verdadeiro Deus? Qual é o procedimento de uma pessoa que tem aliança com Deus? Qual é o posicionamento de uma pessoa que vive e anda na presença do Pai das Luzes? Então, aqui no livro de Neemias, nós vamos entender o posicionamento desse homem chamado Neemias, o procedimento dele, qual foi o posicionamento diante de um relatório triste. Hoje, muitas pessoas que dizem serem de Deus, muitas pessoas que dizem serem da fé, normalmente quando recebem um relatório triste, uma mensagem negativa, muitas pessoas têm reações que não são produtivas, reações que entristecem o coração de Deus. Muitas pessoas, quando estão diante de uma situação complicada, diante de uma situação lastimável, caótica, muitas pessoas têm tido uma reação, um posicionamento, mas essa reação ou esse posicionamento não tem sido agradável aos olhos de Deus. Então, nós vamos aprender, através deste livro de Neemias, como é que uma pessoa da fé deve se posicionar diante de um relatório triste, diante de um não, diante de relatórios negativos. Como é que uma pessoa de Deus, como é que uma pessoa de Deus reage diante de um relatório negativo? Nós vamos aprender através do livro de Neemias, capítulo de número 1. Vamos ler aqui, vamos começar a partir do versículo 3. A partir do versículo 3. É muito profundo isso. Muito profundo esse texto. Eu vou ler em duas Bíblias, versões diferentes. Diz assim: e disseram-me, os restantes que ficaram do cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. 4. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias. Olha só, repara que ele recebeu uma notícia. E ele está dizendo: e sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei, chorei, lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante ao Deus dos céus. Versículo 5 diz assim: e disse: ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temido, que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Vamos fazer uma paragem aqui. Agora repara a senhora, o senhor, o texto maravilhoso. Porque Neemias, aqui no versículo, capítulo 1, aqui a partir do versículo 3, ele está bem explícito. Neemias, ele quando disse, na Bíblia diferente agora,
Diz assim: e disseram-me, olha só, os restantes que ficaram do cativeiro, presta bem atenção, agora eu vou ler muito calmo, lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, olha só, assentei-me e chorei. Então, ele aqui chorou, e ele está dizendo, e lamentei-me por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Para você entender o contexto disso, Neemias, ele era um judeu, ok? Que como outros judeus, estavam no exílio, ok? Estavam no exílio, Jerusalém foi destruída pelos inimigos, e o povo de Jerusalém levado escravo para outras nações, ok? Porém, a situação de Neemias, embora ele também tivesse sido levado de Jerusalém cativo como escravo, só que a situação dele era diferente, era privilegiado porque ele se tornou copeiro do rei, copeiro-chefe do rei, naquela altura o rei Artaxerxes. O que era o copeiro? O copeiro é aquele que tudo que o rei ia beber, é ele que preparava, ele bebia, provava antes para que o rei não fosse envenenado. Então, ele tinha um cargo importante e era o homem de confiança do rei Artaxerxes. Está entendendo sim ou não? Mas vieram pessoas de Jerusalém, que são compatriotas, irmãos judeus, que trouxeram para ele notícia da situação de Jerusalém, da maneira que Jerusalém estava, que Jerusalém se encontrava. E as notícias não foram boas, não foram agradáveis. Quem veio disse, olha, os que ficaram lá estão em grande miséria, desprezo. Os muros, então, estão cheios de fendas, buracos, entende sim ou não? As portas das muralhas foram queimadas a fogo. Então, aquela notícia ruim, negativa, o entristeceu, porque ele era um homem de Deus, mas era humano. Era homem de Deus, mas era humano. Quando você recebe uma notícia ruim, você festeja. Ah, obrigado, aconteceu isso aí. É isso? Não. Quando você recebe uma notícia triste, você não se alegra por conta de uma notícia triste. Você fica sentido, porque é uma notícia que você não esperava. E hoje, talvez eu fale com pessoas que dizem serem de Deus, mas estão a receber notícias tristes, e que essa notícia está a tirar você do espírito. Essa notícia triste, esse relatório triste, esse resultado da análise que você fizeste, do check-up que você fizeste, está a deixar você desenquadrado, está a deixar você desestabilizado espiritualmente falando, está a deixar você meio assim que nem alguém adormecido, não está conseguindo ver claramente o que você fazer diante dessa notícia, diante desta situação. Mas eu quero dizer para a senhora, o senhor, que Deus, Ele está no céu. Deus, Ele não é a favor do seu povo gemer, sofrer, ser humilhado, viver na doença, viver infeliz, triste. Não, Deus não é a favor disso, porque Deus, quando fez o homem, Ele fez o homem e preparou todos os enxovais, de maneira que não possa te faltar nada nessa vida, de maneira que não possa te faltar absolutamente nada nessa vida. Só que infelizmente temos inimigos, temos aí o Satanás, os demônios,
e pessoas maldosas que não querem ver feliz, não querem ver o teu crescimento, e essas pessoas dão espaço para que o espírito negativo entre e essas pessoas começam a se proceder mal. Mas Deus não é culpado da minha ou da tua desgraça, não. Deus não é culpado de nada, não é Deus que traz a desgraça para os seus filhos. Aliás, somos nós, através dos nossos posicionamentos diante das situações adversas que têm surgido, muitos de nós temos virado as costas a Deus, aquele que tem o poder de resolver a minha e a tua situação, e temos ido buscar então socorro em lugares inadequados, em lugares aonde eu e você não vamos encontrar. Pessoas que quando recebem um relatório triste, quer marcar reunião familiar, quer sentar com o tio, com a tia, quer sentar com o chefe. É normal até você sentar com essas pessoas, mas eu não vou perder o meu tempo sentando com pessoas que só vão ouvir os meus problemas, o meu desabafo, e não vão poder fazer nada por mim, não vão poder mudar a história da minha vida, não vão. Então eu não vou estar a perder o meu tempo, não é verdade, contar a minha situação para quem não vai resolver o meu problema. O meu problema eu tenho que apresentar naquele que tem o poder de acabar com o sofrimento. De acabar com o sofrimento. Assim foi o posicionamento de Neemias. Quando ele recebeu o relatório, a Bíblia fala que ele se entristeceu, porque ele é homem, embora sendo um homem de Deus, mas é carne, como qualquer um de nós. Ele sentiu, e a Bíblia está bem explícita, diz que ele chorou por alguns dias, lamentou por alguns dias, mas depois ele teve que se concentrar. Ele se concentrou, ele orou, ele jejuou, pedindo uma direção a Deus, para que Deus pudesse então mostrar uma saída. Nós só encontramos saída na situação em que o Senhor se encontra. E você que diz ser da fé, talvez você está procurando saída onde não tem saída para você. Você está procurando solução aonde não tem solução para você. Mas a saída de você sair desta situação, deste embrulho, deste mar de problema, é você orar, é você olhar para Deus, é você se derramar, é você jejuar, é você buscar direção em Deus. E Deus automaticamente, Ele vai te mostrar uma saída. Ele vai te mostrar um caminho. Ele vai clarear a tua razão, a tua mente. Ele vai te dar uma direção norte. Ele vai te encaminhar, Ele vai te mostrar um caminho na qual eu e você devemos trilhar para sair da situação embaraçosa que muitas pessoas se encontram. Talvez essa situação embaraçosa é na saúde. Talvez essa situação embaraçosa é no casamento. Talvez esta situação embaraçosa é na sua vida profissional. Talvez esta situação embaraçosa é na tua casa, na tua família, nos teus negócios, nos teus projetos, na tua formação. Está tudo embrulhado, está tudo embaraçado, mas Deus, Ele quer te mostrar uma saída. Uma saída. Ele quer te mostrar uma saída. Entende sim ou não? Então, ele chorou. Neemias chorou, inclusive. Ele chorou. Porém, olha só qual é a reação da pessoa que vive pela fé. De quem é da fé? Ele até chorou, Neemias. Ele até lamentou. Mas está escrito aqui no final do versículo 4, depois do ponto e vírgula, e estive o quê? Olha só como é que isso é profundo. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Olha a saída. Ou seja, a pessoa que vive pela fé diante de uma adversidade, ainda que ela sinta, ainda tem que lamente, chora, mas ela já busca em Deus uma solução. Neemias sabia que ele não ia poder mudar aquele quadro pela força do próprio braço.
humanamente falando, tentar reconstruir Jerusalém seria impossível. Até porque ele sabia que os inimigos não tinham interesse de que ele se levantasse. Então, na oração de Neemias, ele demonstrou o reconhecimento, ele reconheceu que aquela situação de miséria que o povo estava a viver, aquela situação de destruição que o povo de Israel viviam, que Jerusalém viveu, não era culpa de Deus. Deus não tinha nada a ver com aquela ruína. Porque alguém poderia questionar e dizer assim, poxa, até o próprio rei poderia dizer, mas vocês não servem um Deus vivo? Vocês não falam que o vosso Deus é um Deus grande? Como é que vocês chegaram a essa situação? Mas Neemias, na sua oração, deixou bem claro que ele tinha consciência que aquela miséria, aquela desgraça que Jerusalém se encontrava, não era por infidelidade da parte de Deus. Não foi porque Deus errou e deixou de cumprir a sua palavra. Até porque a Bíblia fala que ele não é homem para que minta. Nem assim? Ele não é homem para que minta, nem tampouco filho do homem para que se arrependa. O problema não estava em Deus. Entende-se ou não? O problema não estava em Deus. Não estava. Repara, mas o povo é que se esqueceram de Deus. Foi o povo. Aliás, a história de Israel, você sabe, se você ler, principalmente o livro de Crônicas, 1º e 2º, e os reis, você vai ver que a história de Israel é uma história de altos e baixos, né? Ora, Israel estava dominando lá em cima, cabeça. Ora, Israel estava por baixo, estava sendo pisado, escravizado. Tudo dependia do momento em que o povo vivia. Se era o momento de obediência ou se era a época da desobediência. Então, nessa feita, Jerusalém foi destruída. Está entendendo, sim ou não? Jerusalém foi destruída, não é verdade? E quando o relatório chegou a Neemias, e repara que o povo em Jerusalém dava ouvido aos falsos profetas, ignoravam Jeremias, que era o profeta de Deus naquela época. O povo apedrejava os profetas de Deus e davam ouvido aos falsos profetas. O povo se corromperam na idolatria, deixaram entrar em suas casas outros deuses, como a Bíblia fala que eles faziam bolo à rainha dos céus. Então a idolatria entrou em Jerusalém. Então, como eles desobedeceram aos seus mandamentos, então os inimigos vieram e destruíram tudo. Neemias, quando recebeu aquele relatório, ele não chegou e disse, Senhor, se eu tenho que mudar esse quadro, eu não aceito não. Ele sabia que ele não estava nessa condição, no direito de questionar Deus. Mas ele sim, estava pedindo misericórdia. Ele disse, Senhor, eu sei que o erro está do nosso lado. Não foi o Senhor que errou, foi o nosso povo que errou contra o Senhor. Então, quando ele foi para Jerusalém, não foi apenas para reconstruir a muralha, não. Ele foi para chamar a atenção do povo, que o povo se voltasse para Deus. Ele foi para chamar a atenção do povo, não é verdade? Porque aquele povo errou, o povo se corrompeu. Então, quando ele voltou para Jerusalém, não foi apenas para reconstruir as muralhas, mas foi para reconstruir também a vida espiritual do povo. Foi para estabelecer culto a Deus. Foi para colocar Deus de novo no seu devido lugar, aonde ele jamais devia ter saído. Ele foi para tirar as coisas imundas do templo e levar as coisas puras, as coisas limpas. Está entendendo, sim ou não? Então ele foi para levar o povo a temer a Deus novamente. E esse é o primeiro passo para a pessoa que chega na igreja com a vida destruída e quer construir a vida. O primeiro passo é que tem que haver um conserto entre você e Deus. Tem que haver um conserto entre você e Deus. Talvez você assim, pastor, eu estou com a minha vida destruída.
Eu estou com a minha vida destruída, o meu casamento destruído, a minha saúde destruída, o meu trabalho destruído, os meus projetos destruídos. Então, para que haja uma construção, não basta só você ir para a igreja e pedir, Deus, reconstrói o meu trabalho, a minha família. Não. Você primeiro precisa reconstruir um laço. Você primeiro precisa reconstruir uma aliança. Você primeiro precisa ter uma aliança, um compromisso com Deus. Você primeiro precisa buscar o reino de Deus, como a Bíblia fala. E as outras coisas que você quer reconstruir será acrescentado. É isso que a Bíblia fala. Eu e você precisamos colocar Deus no seu devido lugar e tirar as coisas imundas, as coisas sujas, e voltarmos a temer a Deus. E esse é o primeiro passo para a pessoa que chega na igreja com a vida destruída. Quando você deseja reconstruir a tua vida, o primeiro passo é que haja um conserto. Você tem que se consertar. Se você está aqui e você está com uma vida destruída, a vida arruinada, família, saúde, finança destruída, mas você está vivendo talvez no adultério, você está vivendo no pecado, você está com o seu coração com mágoa, está entendendo, senhor? Não? Você está com ódio do pai e da mãe, você guarda um ressentimento, você tem ódio do patrão, tem ódio do seu líder, você guarda ressentimentos que não tem trago produtividade na tua vida espiritual. Então, se a senhora ou o senhor, se nós queremos que Deus venha fazer o trabalho, a obra dele na minha vida, então nós primeiro precisamos nos despojar de tudo aquilo que impede de Deus fazer a obra dele na minha vida. Entende, sim ou não? Eu primeiro preciso abrir o meu coração e tirar de dentro do meu coração a mágoa, o ódio, o rancor, o ressentimento negativo por alguém. Entende, sim ou não? Deixar o meu coração livre, limpo. Isso foi o que Neemias foi fazer em Jerusalém. Ele não foi só com o intuito de reconstruir aquilo que os inimigos destruíram, não. Ele foi com o intuito de levar o povo ao arrependimento, de levar o povo a se lembrar que Deus está nos céus, levar o povo a se lembrar que toda aquela ruína não era culpa de Deus, Deus não tinha nada a ver com aquilo. E é o que acontece nos dias de hoje. Muitas pessoas, mesmo estando dentro da igreja, têm o coração sujo, desobediente, infiéis com Deus. E depois, quando as coisas ruins começam a acontecer, depois quando o diabo começa a destruir o casamento, a saúde, a família, aí daqui a pouco quero lamentar Deus, o Senhor não está vendo, por que o Senhor está deixando isso acontecer? Não é Deus que está deixando isso acontecer, é você que está deixando de olhar para Deus e olhar para outros deuses. Hoje muitas pessoas estão a trocar o dinheiro com a salvação. Hoje muitas pessoas estão a trocar o reino de Deus com o reino desse mundo. Então a culpa não é de Deus, porque não é Deus que manda você deixar de olhar para Ele, para olhar para os deuses desse mundo. Não é Deus que te manda. Então Deus não tem nada a ver com o que você está passando. Mas, na luz dessa palavra, nas entrelinhas dessa palavra, há uma luz de Deus, há uma saída. Você precisa fazer exatamente o que Neemias fez. Não só regressou em Jerusalém com o intuito de reconstruir, mas ele voltou para Jerusalém para levar o povo ao arrependimento. Levar o povo ao arrependimento, a reconhecer que toda aquela desgraça surgiu na vida deles porque eles deixaram de olhar para Deus, deixaram de ser fiel com Deus, deixaram de sacrificar a Deus, deixaram de ofertar a Deus e começaram a sacrificar aos outros ou a outros deuses. Então Neemias trouxe na memória do povo, né? Então eu e você precisamos entender por que razão as coisas ruins têm acontecido.
as coisas ruins, as coisas negativas, os problemas, os estragos talvez tenham surgido na tua vida, é porque você mesmo é que tem dado esse espaço. Você mesmo é que tem dado essa abertura, essa brecha, esse caminho. Você que tem dado. Tá entendendo isso ou não? Então, essas coisas nos afastam de Deus. Então, o primeiro passo para que a tua vida seja restaurada é você reconhecer os seus erros perante Deus e se humilhar diante dele, pedindo perdão, fazendo votos de se consertar diante dele. Porque quando você levanta a vida espiritual, todas as outras áreas tendem a levantar também. Mas se a pessoa tiver caído no pecado e não aceita se converter, e vem na igreja apenas atrás do pão e do peixe, não é assim que aconteceu? Então você vai ficar como quem coloca o carro, né, na frente do boi e não sai do lugar. Tem pessoas que vêm na igreja, quer reconstrução, mas não quer reconstruir a vida espiritual. Não quer largar o pecado, não quer largar os prazeres ilícitos desse mundo, mas quer o pão e o peixe, quer a bênção de Deus. Aí a vida não anda. Aí a vida não anda. Repare que quando Jesus foi para o deserto, aliás, já falei isso, né, nas lives anteriores, quando ele multiplicou pão e peixe, a Bíblia fala de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Não é assim? Então você calcula aí para a média 10 a 12 ou 15 mil pessoas no deserto. Teve pão e peixe para todo mundo e ainda restaram 12 cestos cheios de pedaços de pão e peixe. 15 mil pessoas. Mas num dia em que Jesus, depois da morte, ressuscitou e subiu aos céus, e algumas semanas depois, quando estavam os discípulos lá, naquele dia, naquela sala de Pentecoste, você sabe quantas pessoas estavam aí? Aproximadamente 120 pessoas no dia de Pentecoste, 120 pessoas que receberam o Espírito Santo. Agora eu te pergunto, no dia do pão e do peixe, não tinha mais do que 10 mil pessoas? Mas no dia em que o Espírito Santo foi derramado, só tinha por ali 120 pessoas. Por quê? Porque os cristãos estavam sendo caçados e as pessoas começaram a desistir. E aonde que estavam os 15 ou os 10 mil? Só queriam pão e peixe. Mas poucos entregaram a vida e se fizeram cristãos verdadeiros. Hoje em dia, muitas pessoas estão assim. A maioria das pessoas só vem na igreja, só vem à busca do pão e do peixe. Mas poucas pessoas aceitam ter um compromisso de vida com Deus. Entende sim ou não? Poucas pessoas. E poucas pessoas aceitam ter mesmo uma relação pura e verdadeira com Deus. Mas outros só querem pão e peixe. Poucos querem comunhão com Deus. Poucos querem comunhão com Deus. As pessoas hoje estão mais atrás de coisas desse mundo, mas poucas pessoas se preocupam em buscar o reino de Deus. Poucas pessoas oram para que Deus escreva os seus nomes no livro da vida. Foi o que Jesus falou para os discípulos 70. Vocês, ao invés de vocês se alegrarem, ou ao invés de vocês se alegrarem por terem os vossos nomes escritos no livro da vida, vocês estão a se alegrar por conta de um ganho aqui na terra. Não entende sim ou não? Poucas pessoas hoje, você repara, toda vez que eu termino um culto, uma reunião, tem sempre pessoa vindo fazer oração, com peça de roupa, com fotografia, ora só por esse meu irmão, ora por esse meu marido, ora pela minha esposa, ora pela minha mãe, ora pelo meu pai. Mas eu não vejo pessoa, dificilmente eu vejo pessoa dizendo assim: pastor, me ajuda a receber o batismo com o Espírito Santo. Me ajuda a encontrar o verdadeiro Deus na minha vida, na minha oração. Me ajuda. Dificilmente. As pessoas vêm pedir ajuda de tudo. Ajuda em oração pelo casamento, a vida financeira, pelos negócios. Mas poucas pessoas se preocupam na vida espiritual. Poucas pessoas se preocupam na vida espiritual. Por isso, meus amados, se preocupe com a vida espiritual. Se preocupa a ter um relacionamento sólido, puro,
verdadeiro com Deus. Se preocupa em buscar primeiro o reino de Deus. Se preocupa em ter o teu nome escrito no livro da vida. Se preocupa em conhecer Deus de fato e de verdade, porque quando você conhece Deus, ainda que vier as notícias negativas, você não vai se posicionar mal, você vai se posicionar bem, como esse homem Neemias se posicionou. Ele sabia que a única pessoa que tinha o poder de ajudar eles a reconstruir as muralhas de Jerusalém é se eles se voltassem para Deus, voltassem a dar ouvido à voz de Deus, voltassem a serem fiéis com Deus, voltassem a devolver os dízimos, as ofertas na casa de Deus, voltassem a olhar única e exclusivamente ao único Deus, Criador dos céus e da terra. Então, meus amados, problema todo mundo passa, mas qual tem sido a tua reação diante dos problemas negativos, diante das adversidades, diante dos nãos que a senhora tem recebido, o senhor tem recebido? Qual tem sido o teu posicionamento diante do relatório médico, quando o médico olha no papel, olha para você e diz assim: tens pouco tempo de vida, tens pouco tempo de vida? Qual tem sido o teu posicionamento? Qual tem sido a tua reação diante da situação caótica, lastimável em que muitos de vocês têm passado? Então aprenda com Deus, pessoal. Busque Deus. Foi o que ele falou para Jó: reconcilia-te, pois, com teu Deus e tenha paz. Só existe paz entre homem e Deus quando há uma reconciliação. Foi exatamente isso que Neemias levou a Jerusalém, para que chamou a atenção o povo, para que o povo se reconciliasse com Deus e voltasse para os braços do Pai, aonde eles jamais deviam ter saído. Porque quando eu e você estamos no braço de Deus, nós estamos seguros, feito joia que o ladrão não pode tocar. Mas quando nós tiramos a nossa vida, a nossa confiança dos braços de Deus, nós nos tornamos homens comum, homens comum, vulnerável, homens vulnerável, sem proteção, sem auxílio, homens fácil, pessoas fáceis, aonde o mal ele entra, ele entra normalmente, não encontra nenhuma resistência, porque nós tiramos a nossa vida das mãos de Deus. Então, volte para os braços do Pai, meus amados. Mesmo você que está dentro da igreja, mas está longe de Deus, se reconcilie com Deus. Volta para os braços de Deus. Entrega a tua vida na mão de Deus, pois eu tenho a certeza que Deus ele vai abençoar a tua vida. Ele vai abençoar. Ele vai levantar você. Você vai voltar a sentir Deus na tua oração. Você vai voltar a ouvir a voz de Deus. Você vai conseguir entender quando é que Deus está a falar e quando é que Deus não está a falar. Tá bom? Deus quer fazer algo maravilhoso, pessoal, na tua vida. Deus ele quer fazer algo novo na tua vida, mas tem que haver uma santificação. Neemias, ele não estava em Jerusalém, mas aonde ele estava, ele vivia em santificação. Ele não se misturava com a tradição daquele mundo, não. Ele estava distante de Jerusalém, mas estava em aliança com Deus de Jerusalém. Mas os que estavam em Jerusalém se esqueceram, saíram de perto do Deus que cuidava a eles aí em Jerusalém. Mas Neemias, mesmo estando distante, ele estava em aliança. Tenha você aliança, tenha comprometimento, tenha compromisso com Deus. Tenha compromisso com Deus, porque Jesus disse, aquele que estiver em mim e a minha palavra em vós, pedirão tudo o que quiser, vos será dado. Muitas pessoas pedem porque não estão em Cristo.
e nem tampouco a palavra de Deus está contigo. Muitos leem a Bíblia, mas não guardam a palavra. Quando é que Deus está comigo? É quando a palavra dele está comigo. Cassiano cantou: a tua palavra escondi, guardada no meu coração, para eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi. Então, nós resistimos o pecado e as paixões, as tentações desse mundo quando nós guardamos a palavra dele. Quando você tem a palavra de Deus guardada no teu coração, então você tem Jesus no teu coração. Jesus te sustenta, te dá força. Jesus caminha contigo. Para mim terminar, repara que quando Deus queria fazer sinais de prodígios, coisa nova no povo, Deus falou por intermédio de Josué: Josué, diga ao povo que se santifiquem, porque eu quero fazer maravilha no meio deles. A maravilha de Deus, meu caro, só vai chegar na tua vida quando você aprender a se separar desse mundo. Quando você aprender a se separar desse mundo e não deixar que as coisas desse mundo atrapalham a tua comunhão com Deus. Não deixar que o cargo, que a posição, que o título que você exerce, ocupa, o cargo que você ocupa, não deixar com que isso te atrapalhe na tua relação com Deus. Como muitos hoje têm cargo, têm título, é chefe, é líder e querem pisar nos pequenos. Cuidado, saiba que esse título que você tem foi Deus quem te deu. E se você tiver a fazer o mau uso com ele, então Deus vai tirar. Só vai ficar nome, porque a unção Deus vai tirar. Foi o que aconteceu com Sansão. Sansão pensava que Deus ainda estava com ele. E quando ele despertou, quando ele prestou atenção, Deus já havia retirado o espírito dele de dentro de Sansão. Então cuidado, cuidado, meus amados. Fiquem atentos, fiquem ligados. Eu quero fazer uma oração. Eu quero fazer uma oração para você que diz assim: pastor, eu quero mais do que tudo o batismo com o Espírito Santo. Eu quero ter compromisso. Eu quero ter aliança com Deus. Eu quero ter um comprometimento. Aliás, às quartas-feiras aqui no nosso templo do bairro Popular, Avenida Machado Saldanha, nós estamos a fazer a quarta-feira, a noite da salvação. Tem sido uma bênção. Essa quarta-feira passada foi uma bênção. A palavra foi uma bênção. Pessoas chegaram tristes, saíram daqui animadas. Pessoas hoje conseguem falar de Deus com tanta ousadia porque conhecem esse Deus. E amanhã sábado estarei às 7 horas e domingo estarei também às 7 horas para entregar a todos o óleo, o azeite santo que o nosso líder, o apóstolo das nações, abençoou. Estaremos a distribuir a todas as famílias que pisaram os pés aqui e em todas as igrejas mundial do poder de Deus. Nós estaremos a entregar gratuitamente o azeite, o óleo santo, o óleo abençoado, tá bom? Eu quero realizar uma oração. Fecha os teus olhos, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai. Muito obrigado pela palavra que o Senhor nos deu para partilhar com o teu povo. Meu Pai, todos que tiveram ligado, que sejam tocados e abençoados com o teu poder, e aquelas pessoas que mais logo amanhã, independentemente da hora ou do dia que vão ver este vídeo, quando verem, meu Pai, desperta aqueles que dormem, toca no coração, meu Pai, dessas pessoas, Pai, e que essas pessoas possam entender que quando nós guardamos a palavra de Deus, é porque nós estamos em Cristo e Cristo está em nós. Pai, dê a força àquele que está fraco, levanta o caído, fortalece o teu povo para que o teu nome seja grandiosamente glorificado, Pai. Abençoe esse final de semana, sexta-feira, o dia de hoje, o sábado e o domingo, meu Pai. Traga povo, pessoas carentes na tua casa,
para receberem o teu auxílio, o teu socorro, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meu Deus, tu consagra também o copo com água, a garrafa d'água, e quem beber, receba vida, força, receba, meu Pai, a alegria do Senhor em suas vidas, e dê a força, a disposição para que o teu povo possa te buscar amanhã sábado e principalmente no domingo. Muito obrigado, te agradecemos em nome de Jesus, amém e glória a Deus. Tá bom? Que Deus abençoe a todos, vamos ficar por aqui e se Deus quiser amanhã nós voltamos com mais uma palavra abençoada, tá bom? Deus abençoe, fique na paz.